E o ministro Alexandre de Moraes decretou agora, no final da tarde, a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro por, segundo o togado, descumprir deliberadamente medidas cautelares impostas pela Corte pela segunda vez. Antes, o senador Marcos Duval teve a obrigatoriedade de utilizar tornozeleira eletrônica ao desembarcar no aeroporto em Brasília, vindo de Orlando, nos Estados Unidos. Assuntos quentes do momento para ele, o jornalista Tiago Pereira, que chega por aqui. Boa noite, Tiago. A semana começa bem daquele jeito, né? Seja bem-vindo. Começa quente no cenário político, judiciário, né? Semana passada foi com bastante notícias, né? A lei Magnitsky, que foi aplicada contra o ministro Alexandre de Moraes, também as sanções do presidente Donald Trump, né, prorrogadas, né, para o dia 6 de agosto, felizmente com alguns produtos retirados, né, quase 700, 694, como a gente falou, e agora vem essa novidade, né, muito atrelada ou muito encharcada com os eventos de ontem, Brasil afora, e também há alguns rumores de que tenha alguma pequena relação, acho que até remota, com a Vaza Toga 2 que explodiu lá nos Estados Unidos, com a notícia de uma possível infiltração, né, ou uma possível manobra dentro do judiciário brasileiro para interferir nas ações, nos processos que estão desenrolando no 8 de janeiro, incluindo Jair Bolsonaro. Mas isso a gente vai ainda apurar e trazer ao longo da semana. Vamos aos fatos do dia. Boa noite a você. Boa noite. E a nossa audiência qualificada aqui da Pix TV. Tudo por falta de transparência, eu diria, da decisão do próprio Alexandre de Moraes. No primeiro momento, não poderia aparecer nas redes sociais, mas se uma rede de TV o entrevistasse e essa rede divulgasse nas redes sociais, ele, o próprio presidente Bolsonaro, seria penalizado. Depois disse que poderia dar entrevista, mas sem a clareza de como e para quem. Enfim, talvez Bolsonaro possa até ter excedido, provocado, mas de fato não ficou bem claro o que pode ou não ser feito. Aliás, é bom a gente esclarecer, a gente até discutiu isso na redação, o WhatsApp não é uma rede social, é um aplicativo de conversa. Logo, uma ligação em vídeo pelo WhatsApp e uma live em uma rede social tem muita diferença. E há aqui discussões se o YouTube é ou não rede social. Muito se entende rede social, o Facebook, o Instagram, TikTok. Mas como agora há uma troca de informações entre o espectador, né, o receptor, e o informante, quem faz a live ou quem divulga o vídeo, o YouTube passa a ser, então, considerado nos critérios uma rede social. Mas nós sabemos que o objetivo é evitar que o ex-presidente, que está prestes a ser julgado pelo STF, se expresse para os seus apoiadores, evitando que a mensagem dele chegue em todo o país. Agora, com a prisão domiciliar decretada, uma antecipação, portanto, do que o julgamento de setembro deve trazer. O Zanin, ministro do STF, já reservou as terças-feiras para o julgamento e certamente será a maior audiência do país, a transmissão ao vivo desse julgamento. Afinal, apoiadores ou não de Bolsonaro, o Brasil estará parado acompanhando. Apesar da decisão já ter praticamente sido conhecida, né? Os sinais, o próprio Alexandre de Moraes deu na sexta-feira passada, a gente divulgou aqui o discurso de abertura do retorno dos trabalhos após o recesso do judiciário. Foram muitos adjetivos utilizados e um discurso a gente viu muito parcial. Faltou então a neutralidade. Agora, os atos de hoje contra Bolsonaro, anexados às medidas cautelares que a Andréa falou ao senador Marcos Duval, podem repercutir negativamente internacionalmente, principalmente no quesito de imagem tirana da Suprema Corte, que já vem sendo desgastada há muito tempo, colocando a nossa democracia em xeque com medidas exageradas antes do julgamento, quando enchem a boca para falar em ampla defesa, quando na verdade a gente está vendo que pouco tem. Agosto, meus amigos, será um mês antecessor a rumos obscuros que o Brasil caminha, frente a um ano eleitoral que vem por aí, com uma polarização infeccionada pelos próprios poderes, sim, que deveriam
botar com pressas e pensar pelo menos uma vez na saúde dos brasileiros. E aqui eu digo economia e no nosso futuro, tá? O remédio, quem tem? Eu já falei, você já sabe, o Senado Federal, que agora tem uma grande discussão a partir de amanhã com pedidos de impeachment, né? Voltou aí o recesso do Judiciário e voltou com tudo também. Por isso que Marcos Duval chegou hoje em Brasília, ele voltou das férias em Orlando. Estava um tanto quanto afoito, né? Divulgando algumas informações nas redes sociais e agora voltou com tudo também o trabalho dos legisladores. Amanhã, oficialmente, começam os trabalhos na Câmara, no Senado, nas Assembleias Legislativas dos Estados e também nas câmaras de vereadores. E há, sim, informações, inclusive o Nicolas Ferreira, deputado por Minas Gerais, deve protocolar um pedido de impeachment ao ministro Alexandre de Moraes. E aí a gente vai ver, é um direito do parlamentar, se vai passar ou não, é outros 500. Mas aí a gente vai ver como é que vai ser essa compostura do STF frente a esses pedidos que podem, sim, de certa forma, pressioná-lo. O mesmo eu digo quando converso com pessoas que me perguntam sobre o futuro das eleições, já que Bolsonaro está fora, Lula vem com força, as pesquisas dizem que essas taxas, né, impostas ao Brasil, atrelada à Lei Magnitsky, aplicada contra o ministro Alexandre de Moraes, tem fortalecido o presidente Lula, que disse que sim, vai à eleição, até porque não tem outro nome com potencial de vencer ou pelo menos ir ao segundo turno na esquerda, pelo menos aliados ao Partido dos Trabalhadores. E aí se a dúvida é a seguinte, se quem, agora com tudo isso acontecendo, Bolsonaro até demora a dizer quem vai ser o substituto da direita, ou pelo menos quem vai o representá-lo, né, na eleição do ano que vem. Será que vai ser Ratinho Júnior? Apesar do pai Ratinho, apresentador, dizer que não quer que o filho seja candidato, porque sabe o jogo sujo da política. Será que vai ser o Tarcísio? Vai antecipar a saída do governo de São Paulo, como fez João Dória? Será que vai ser Romeu Zema, governador de Minas Gerais, que também vai ter que sair fora no ano que vem, porque eles têm que deixar o cargo seis meses antes da eleição? E aí a pergunta que fica, André e audiência, para encerrar rapidinho é: como que vai ser a postura do STF frente a esses candidatos nomeados, anunciados por Jair Bolsonaro como seu sucessor? Serão investigados? Terá alguma investigação em curso, implantada no próprio Supremo Tribunal Federal? A pergunta fica, porque se houver aí o discurso de perseguição ou caça às bruxas, vai fazer sentido. Até então, me parece que terá algumas evidências, apesar dos exageros, dos excessos, né, do STF em cima somente de um lado dessa polarização que tem. Por hoje é só. Boa noite. Obrigada, Tiago. Boa noite. Até a próxima.